Trindade. Uma tese que foi doutorada sem nenhuma base científica. A base científica deveria ser, única e exclusivamente, a Bíblia Sagrada. A Enciclopédia Católica, de 1912, volume 15, página 47 diz: o dogma da Trindade. A Trindade é o termo empregado para indicar a doutrina central da religião cristã. A verdade de que na divindade há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estas três pessoas sendo realmente distintas uma da outra. Assim, nas palavras do credo atanasiano, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E no entanto, não são três deuses, mas Deus é um só. Enciclopédia Católica, de 1912, volume 15, página 47. É interessante que o Conselho Mundial de Igrejas copiou esta doutrina dos católicos. Para uma igreja se tornar parte do Conselho Mundial de Igrejas, ela precisa aceitar este dogma da Trindade descrito acima na Enciclopédia Católica. A revista The Christian Century, Século Cristão, é uma revista cristã com sede em Chicago, Illinois. Considerada a principal revista do protestantismo norte-americano, esta revista diz: adoremos um só Deus em Trindade e a Trindade na unidade, nem confundindo as pessoas, nem separando a substância. Na verdade, uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igual à glória, coeterna, à majestade. Qual é o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. Igualmente onipotente é o Pai, onipotente é o Filho, onipotente é o Espírito Santo. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E no entanto, não são três deuses, mas Deus é um só. O Pai, por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho, só pelo Pai foi, não feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo, pelo Pai e pelo Filho, não foi feito e nem criado, nem gerado, mas deles procede. E nesta Trindade, nada é primeiro ou posterior. Nada é maior ou menor. Mas todas as três pessoas são assim, coeternas e coiguais. Portanto, por tudo, assim como acima já foi dito, deve ser adorada a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Portanto, quem quiser se salvar, assim sinta, pense, da Trindade. Extraído de O Símbolo de Atanásio, citado em Exposição da Doutrina Católica. Edições Paulinas, São Paulo, 1959, por Ciro Nunes Ferreira. Primeira edição, páginas 51 a 53. Perceba que tanto o Conselho Mundial de Igrejas como a revista Século Cristão, ambas aceitam aquilo que a religião católica escreveu sobre a Trindade, sem nada acrescentar e sem nada tirar. Agora, vamos ver se esta doutrina passa no teste daquilo que ela se propõe. Ser uma doutrina científica, ou seja, que esteja em harmonia com aquilo que a Bíblia ensina. Vamos deixar que o leitor sincero e honesto dê o seu parecer sobre este dogma, ou esta doutrina, criada pela Igreja Católica no IV século. Antes, porém, relembremos o básico do que já foi exposto aqui, do que esta doutrina afirma. Na Enciclopédia Católica Nova York, 1912, volume 15, página 47. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus.
E, no entanto, não são três deuses, mas Deus é um só. Vejamos o que diz 1 aos Coríntios capítulo 8 versículo 6. Para nós há um só Deus, o Pai. Como podem observar, 1 aos Coríntios 8 versículo 6, discorda da pretensão de que o Filho é Deus. Pois se a Bíblia diz que só o Pai é Deus, e a doutrina discorda disso, ensinando que o Filho é Deus, com qual explicação devemos ficar? Com a doutrina que discorda da Bíblia, ou com aquilo que a Bíblia ensina? Veja Efésios 1:3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, a Bíblia diz: o Deus e Pai de Jesus. Veja Colossenses 1:3, que diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja Colossenses 1:2, que diz: e paz da parte de Deus nosso Pai. Portanto, o Pai de Jesus é chamado de Deus de Jesus, na maioria das vezes, no Evangelho. Em nenhuma parte do Evangelho aparece a palavra Deus Filho. Em nenhuma parte. Devemos ficar com o que a Bíblia diz em 1 aos Coríntios 8 versículo 6. Para nós há um só Deus, o Pai. Vejamos o que o próprio Jesus disse em João 20:17, após ter sido ressuscitado, que era a mesma ocasião que Jesus disse para seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Quem é maior? O que dá, ou o que recebe? João 20:17 diz: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Perceba que Jesus já estava ressuscitado, glorificado, e mesmo assim, ele chama o seu Pai de meu Deus. Não teria sentido Jesus estar ressuscitado e mesmo assim se considerar menor que seu Pai, se nesta ocasião ele já teria incorporado a bifasia, ou deixado de ser um Deus bifásico criado pelos católicos em Calcedônia, em 455 era cristã, onde Jesus seria humano e Deus ao mesmo tempo. E assim, ressuscitado, se apresentar agora como o Deus Todo-Poderoso. Mas, não foi isso que ele fez. Perceba que o mesmo Pai de Jesus era o Deus de Jesus, assim como o mesmo Pai dos seus discípulos era também Deus dos seus discípulos. Releia João 20:17. Mas, alguém talvez diga: então, Jesus é um falso Deus. Pois em João 17:1 e 3, Jesus disse que o seu Pai era o único Deus verdadeiro, e há quem pergunte: então, Jesus era um falso Deus? E podemos responder com Marcos 10:17-18, onde Jesus não aceitou ser chamado de bom, e Jesus respondeu dizendo que bom era um só Deus. Então, seguindo esta regra, podemos dizer que Jesus é um Deus mau. Portanto, quando Jesus disse em João 17:3, que seu Pai era e é o único Deus verdadeiro, Jesus usou de modéstia em reconhecer que o maior Deus dos deuses era o seu Pai. Veja Deuteronômio 10:17, João 14:28. Assim como Jesus usou de modéstia em Marcos 10:17-18, em não aceitar o título de bom, ao dizer que bom era um só Deus. A pergunta: o Pai de Jesus é modesto? Poderia me mostrar na Bíblia o Pai dizendo que o Filho é maior que ele? Poderia me mostrar na Bíblia o Pai chamando seu Filho de meu Deus? Muito embora a Bíblia identifique Jesus como Deus,
João capítulo 1, versículo 1 e versículo 18. Não podemos esquecer o que diz Deuteronômio 10, 17, que Yahvé é Deus dos deuses. Logo, existem outros deuses abaixo de Yahvé. Jesus foi um Deus gerado, Theos monogenes, João 1, 18. Onde diz na Bíblia que Yahvé foi gerado? Se a doutrina diz que as três pessoas são iguais, por que não diz que o Pai foi gerado? Por isso que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. A doutrina da Trindade afirma que Jesus é igual ao Pai, mas como é que fica, se Jesus disse que o Pai é maior do que ele? Jesus era um Deus bifásico. Ora se apresentava como humano, ora se apresentava como Deus. Faz sentido isso. Em Malaquias 3, 6, na Bíblia de Jerusalém, diz: eu, Yahvé, não mudei. Malaquias 3, 6, Bíblia João Ferreira de Almeida, diz: pois, eu o Senhor, não mudo. Então, se a Bíblia diz que o Deus verdadeiro não muda, como Deus poderia ser bifásico, mudando de humano para Deus, e de Deus para humano? 1 Pedro 1:3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 15:34, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Apocalipse 3:12, Jesus chama seu Deus de meu Deus, 4 vezes só num versículo: meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Deus. Teria sentido, lá no céu, já glorificado, Jesus dizer, meu Deus, para si mesmo. A não ser que ele fosse hipócrita ou fosse um Deus de confusão, mas sabemos que isso não se aplica ao verdadeiro Jesus da Bíblia. Quando ele disse, em Marcos 13:32, que não sabia o dia e a hora do fim, e que só o Pai sabia, ele citou os anjos, que são pessoas, porque Jesus não citou o Espírito Santo, que ele sabia. Ou não sabia. E se Jesus era o Deus Todo-Poderoso e com o mesmo conhecimento e sabedoria do Pai, porque Jesus disse que não sabia o dia e a hora do fim, e que só o Pai sabia? Jesus mentiu. Jesus esqueceu. Deus pode mentir. Deus pode esquecer. Qual fase da bifasia Jesus estava usando nesta ocasião? Como humano, ele não sabia, mas como Deus, ele sabia. Então, me explique Atos 1, 6, 7, onde os discípulos perguntaram para Jesus quando ele restauraria o reino a Israel. O que foi que Jesus respondeu? Jesus respondeu que só o Pai sabia, só o Pai é que tinha esta autoridade de saber isso. Ora, se o Jesus bifásico, agora, ressuscitado e glorificado, não mais como humano, mas sim como Deus, então, Jesus mentiu mais uma vez. Jesus mentiu dizendo que só o Pai dele sabia. Isso prova que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, mas sim, o Filho deste Deus único plenamente sábio. Continua no próximo vídeo.